Olá, meus queridos, minhas queridas, estimados, estimadas alunas, eu estou aqui, eu, Paulo e todos os técnicos da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, diretamente dos estúdios do Aula Paraná, para levar até você mais uma aula. E professor, nesta ocasião, professor, esta aula vai ser sobre o quê, professor? Esta aula de Química Orgânica nós vamos continuar estudando isomeria. E que tipo de isomeria, professor, nesta aula em questão? Isomeria plana ou constitucional e, em específico, a isomeria de cadeia e a isomeria de função. Venha e vamos mergulhar neste rio de conhecimento. Professor, eu quero que o senhor me explique quais são os objetivos desta aula, professor. Retomar o que é isomeria plana e sua classificação, compreender o conceito de isomeria de cadeia, compreender o conceito de isomeria de posição e, claro, eu não poderia deixar de pensar em você. Sim, toda esta aula, todo este trabalho é pensando em você. Eu deixei aqui algumas atividades para você minerar o conhecimento. Professor, durante a aula, quais são os questionamentos que nós vamos ter que respondê-los? Veja, você lembra como é feita a classificação das cadeias carbônicas? Quais os postulados de Kekulé para o átomo de carbono? Muito bem, vamos avançar. Vamos lembrar o conceito de isomeria. Isomeria é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Este é o fenômeno que nós denominamos de isomeria. Muito bem. Agora, existem isômeros que nós podemos distingui-lo apenas no plano bidimensional, neste plano reto aqui. Agora, outros isômeros nós precisamos ter uma visão mais tridimensional para poder distinguir as suas diferenças. Por isso eu coloquei aqui na tela para vocês lembrarem a diferença entre um plano e o espaço. O plano, nós temos apenas duas dimensões. Observe, temos aqui o eixo Y, o eixo X, e aqui temos as coordenadas deste plano. Aqui nós temos o espaço. Observe que nós, além de vermos o seu comprimento, a sua altura, a gente consegue ver a sua profundidade. Sim, aqui nós temos o espaço constituído das suas três dimensões. Isso vai ser importante porque para nós podermos distinguir alguns isômeros, e aí nós vamos ter que lançar mão de uma visualização da sua estrutura no espaço. Muito bem, relação isomeria com plano espaço. Compostos isômeros são aqueles compostos que nós já vimos, orgânicos, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferenciam nas suas fórmulas estruturais. Existe a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana pode ser verificada, como eu vos disse, no plano, a diferença entre os isômeros. A isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, nós precisamos levar em conta as três dimensões para poder distinguir estas substâncias químicas. Muito bem, agora, você lembra disto? Sim, professor. Eu lembro que tem cadeia aberta, tem cadeia fechada, tem cadeia homogênea, tem cadeia heterogênea. Sim, você está muito bem. Por isso que você vai ir muito bem nos seus estudos e, claro, daqui você, direto para a universidade. Vamos só relembrar isso aqui, olha. Isomeria constitucional ou plana, nós temos isomerias neste aspecto
plana, nós temos a isomeria de função, nós temos isomeria de cadeia, temos isomeria de posição, metameria e tautomeria. A isomeria espacial, nós temos a subdivisão em duas, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Muito bem, a isomeria de função são aquelas substâncias orgânicas que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, tem os mesmos átomos que a constituem, mas pertence a funções químicas diferentes. Por exemplo, uma substância pode ser um álcool e o seu isômero pode ser um éter. Sim, ou então pode ser um aldeído, são substâncias isômeras de função. A isomeria de cadeia são substâncias orgânicas isômeras que apresentam cadeias carbônicas diferenciadas. Professor, eu gostaria de visualizar isso em algum exemplo, professor. Eu pensei em você. Chegamos lá. A isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional ou de uma ramificação ou de insaturação. A metameria, os isômeros pertencem à mesma função química e apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas elas vão diferenciar na posição de um heteroátomo. Outro tipo de isomeria, professor? Vamos ver a tautomeria. É um caso particular de isomeria de função no qual os isômeros coexistem num equilíbrio dinâmico. Aqui, as reações químicas, muitas substâncias químicas coexistem num equilíbrio. E aí nós vamos ter, então, a isomeria definida como tautomeria. Agora, aquilo que você havia me pedido. Sim, claro, eu não poderia deixar de lhe atender. Como? Você está aí e nós estamos aqui justamente para poder levar até você este conhecimento. O que é isomeria de cadeia? Olha, são isômeros que pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. Observe essas duas estruturas. Constituído pelos mesmos átomos, mas as cadeias carbônicas são diferenciadas. Observe comigo, aqui nós temos uma cadeia, o hidrocarboneto butano, né? Uma cadeia normal, tá? Linear. Observe que são 4 carbonos, 10 hidrogênios. Aqui são 4 carbonos, 10 hidrogênios. Também é um hidrocarboneto, são compostos orgânicos constituídos apenas de carbonos e hidrogênios, né? Aqui nós vamos ter o 2-metilpropano, porque nós temos este radical metil aqui fora da cadeia carbônica. Observe, isomeria de cadeia, porque as substâncias apresentam cadeia carbônica diferenciada. Muito bem. Agora, aquilo que eu havia lhe falado anteriormente, as cadeias carbônicas. Professor? Sim, professor. Eu sei, professor, eu lembro, sim, mas eu quero reforçar na sua mente a classificação dessas cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas são classificadas mediante o seu fechamento, se elas são abertas, fechadas ou mistas. As fechadas são subclassificadas em aromáticas ou não aromáticas. E quanto à disposição dos átomos, essa cadeia carbônica pode ser classificada como normal ou ramificada. Só isso, professor? Não, veja aqui, ó, a carinha desse camarada aqui, ó, muito interessante. O que o carbono disse quando foi preso? Ele disse que ele precisa fazer 4 ligações, senão ele arrebenta a cadeia. Sim, lembra disso. O carbono tem que fazer 4 ligações químicas. E aqui, nesse tipo de cadeia carbônica, no que tange o tipo de ligação química, pode ser classificado como saturada ou insaturada, e a natureza dos átomos quanto homogênea ou
heterogênea. Sim, lembramos esse conceito que é muito importante. Você deve guardar, reguardar, memorizar e relembrar todas as vezes que você for estudar química orgânica. E claro, como eu havia dito para você, aqui está um presente da nossa parte. Receba com muito carinho, com muito amor. Conforme vimos, para que substâncias sejam consideradas isômeras, elas precisam ter a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Agora que aprendemos o que são isômeros de cadeia, propõe as fórmulas estruturais, a função orgânica, o nome e a classificação da cadeia dos isômeros oriundos desta fórmula molecular, C4H8O. Tempo para você. Professor, olhe, professor, eu estou muito bom em química orgânica, professor. Eu tenho certeza que eu acertei, professor, tenho certeza. Então venha comigo, eu estou levando muita fé em você. Se tem alguém que acredita em você, é sua mãe e nós aqui do Aulas Paraná. Claro, não poderíamos deixar de acreditar numa pessoa de potencial como você. Tá aqui, C4H8, isomeria de cadeia, né? Nós vamos ter ali substâncias de cadeia normal e cadeia ramificada. Esses isômeros de cadeia são aquelas substâncias que pertencem à mesma função química, mas cadeia carbônica diferenciada. Veja aqui, confere. Nós vamos ter o butanal, né? Nós vamos ter o butanal aqui, olha,
4 carbonos dispostos nesta cadeia linear, e aqui o C-O, a carbonila no final da cadeia, o butanal. E aqui nós vamos ter ainda um aldeído, porque nós temos a carbonila no final da cadeia carbônica, C-O, só que temos uma ramificação aqui. Então, este aldeído vai ser o 2-metil, tá? Porque está ligado no carbono número 2, e o radical chamado metil, 2-metilpropanal. Muito bem. Professor, eu gabaritei. Muito bem. Agora, vamos entender um outro tipo de isomeria. A isomeria de posição. O que é a isomeria de posição? Os isômeros são, claro, substâncias químicas constituídas pelos mesmos átomos, mas neste caso em específico de isomeria de posição, eles têm a mesma cadeia, pertencem à mesma... possuem os mesmos átomos, irão apresentar diferença na posição do grupo funcional e ou de uma ramificação ou de uma insaturação. Então, a isomeria de posição, as substâncias vão diferenciar na posição de um heteroátomo, vão diferenciar na ramificação ou na dupla ou tripla ligação química. Professor, eu entendi o conceito, mas eu queria visualizar, professor, eu não estou conseguindo mentalizar isto. Sim, olha aqui, ó, agora fica mais fácil para você mentalizar. Nós temos aqui, então, esta substância que é o but-1-eno, porque a dupla ligação está no carbono número 1, observe. E aqui, esta dupla ligação no but-1-eno, aqui, essa dupla ligação vai estar no carbono número 2, portanto, vai ser o but-2-eno. Então, observe, mesma função, mesma cadeia, a diferença é na posição da insaturação, da dupla ligação. Isso aqui caracteriza isomeria de posição. Então, nós temos aqui, então, isômeros de posição. Agora, claro, já que você absorveu, construiu este conhecimento, você vai processá-lo. Professor, é isso, professor? Eu tenho que absorver e metabolizar? Claro! Você está se alimentando, professor, mas meu estômago... Não, você está enchendo os seus neurônios de informações, você está alimentando eles e agora... você vai metabolizá-lo com esta atividade. Tempo para você, vai lá!
Parabéns, meu caro, minha cara, você está muito bem. Eu tenho certeza que você acertou esta questão também. Só confere comigo a resposta aqui, só confere comigo essa resposta. Nós temos o C6H14 e você deveria propor isômeros de posição para esta estrutura, para este grupo de átomos. E aí você chegaria nesta estrutura e também nesta estrutura. Observe, isômeros de posição, então o que vai diferenciar é a ramificação ali, a posição da ramificação. Aqui nós temos também um hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios, e temos o 2, aqui ó, 1, 2, 2-metil, o radical de um único carbono metil, e constituindo aqui 5 carbonos, o 2-metil pentano. Uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea. E qual é o outro, professor? Qual é, professor? Me ajude aqui, professor. Então, o outro vai ser o 3-metilpentano. Observe, o radical vai mudar de posição. Tá? O radical vai mudar de posição, vai sair do carbono 2 para o carbono 3, a cadeia carbônica continua aberta, ramificada, saturada e homogênea, mas a posição deste radical metil vai ser alterada. Nós temos aqui então uma atividade, uma aplicação do conhecimento isomeria de posição. Muito bem. Eu separei aqui esta imagem, professor, estou reconhecendo essa imagem, professor. É de um seriado muito bacana que eu gosto, professor. Esta cena em específico eu não estou lembrando muito bem dela, professor, mas olha, veja aqui nesta imagem. Esta imagem aqui, o cara parece que está meio num lugar estranho. Mas veja aqui, nós temos carbonos, nós temos hidrogênio, temos todos os elementos, a representação dos átomos que nós estamos estudando na química orgânica. E o que é que ele acha que é estranho estar à noite naquele ambiente? É por causa daquelas representações químicas? Vai saber, né? Então, pense em uma resposta a partir desta imagem e com base nos seus conhecimentos químicos trabalhados, você vai pensar, refletir, escrever e vai discutir com os seus colegas, com as suas colegas, algo de química relacionado a esta imagem aí. Professor, então tem química na televisão, nas séries? Tem muita química. Muito bem. Como diz o ditado, professor, a minha avó também sempre diz isso, tudo que é bom dura pouco. A nossa aula é tão boa, durou tão pouco, mas veja só, o que nós estudamos nessa aula? Retomamos o que é isomeria plana e sua classificação, compreendemos o conceito de isomeria de cadeia, compreendemos o conceito de isomeria de posição, praticamos o conhecimento a partir de exercícios, aqui nós temos algumas referências. E nós vamos ficando por aqui, fica aqui o nosso sincero agradecimento a você pela sua disciplina, pela sua dedicação de estar aí trabalhando, minerando o seu futuro. Um abraço e até a próxima!